Respirar e usar a voz. Hoje nós vamos falar sobre algo que parece muito simples, muito óbvio, mas uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos é que as coisas óbvias, elas precisam ser ditas. E respirar é uma dessas coisas, assim. Respirar é algo tão que parece tão básico, né, quando a gente fala assim: "Não, toda a gente sabe respirar, nós nascemos respirando". E por incrível que pareça, no canto, a maior dificuldade que as pessoas têm é justamente para respirar, porque nós, respiramos muito mais como sobrevivência do que como comunicação. Nós não paramos para pensar no quanto que a respiração é importante. Hoje é até interessante pensar nisso, porque hoje eu estava eu tive uma consulta numa fisioterapeuta e a gente foi fazer uma liberação muscular. Eu tô parecendo aqui bem atleta aqui, bem atleta. E ela, a primeira coisa que ela testou, que ela fez exercícios, foi de respiração, para ver como estava a minha respiração. Porque ela falou que muitos pacientes que chegam para ela com muitas dores nas costas, a maioria não sabe respirar, utiliza só a respiração aqui com sua caixa torácica e esquece de toda a musculatura que envolve aqui o abdômen na respiração intercostal. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a respiração ela é tão importante que ela muda o nosso jeito de falar, ela muda o nosso estado de estar, inclusive o estado de presença. E não é à toa que a sabedoria milenar faz uso da respiração, que a neurociência, que os estudos de mindfulness, todos eles utilizam a respiração para poder aqui aliviar tensões, ansiedades, medos, para realizar aqui desbloqueios que são muito interessantes dentro de um padrão do modo de estar das pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre algo que muda tudo na nossa vida, no nosso estado, que é a respiração. Então, esse é o Quintal dos Sons, e aqui até o silêncio tem voz. Antes de começarmos aqui, de dar continuidade aqui com o tema, não esqueçam de comentar, curtir, ativar o sino para quem está no YouTube, para quem está aqui no Spotify. Avalie o podcast, dá aqui 5 estrelas, por favor, comenta, porque isso ajuda aqui o nosso canal a chegar a mais pessoas. Então, aqui no episódio passado, nós falamos sobre o que é o Quintal dos Sons, não é? Esse espaço, eu falei sobre a origem do quintal, eu falei sobre como como esse quintal ele se tornou tese, ele se tornou espaço de estado e agora também chega aqui como um espaço de histórias, né? Então, hoje a gente começa onde de fato tudo começa, né? No começo de tudo, fica até um pouco redundante, mas antes da voz existir, a gente precisa que exista o ar. E respirar não é só sobreviver, respirar é comunicar. Então, muitas vezes, eu consigo perceber o estado do meu aluno, se ele está nervoso, se ele está ansioso, se ele está aqui com diversos outros problemas através da voz e através da forma como ele respira. Então, quando a gente puxa o ar aqui com muita pressa, a fala sai corrida, sai acelerada. Quando a gente prende o ar, a voz ela trava. E quando a gente consegue respirar aqui profundamente, essa voz ela encontra espaço, que é algo tão difícil no dia a dia, né? Espaço, estado de presença. Ou seja, não é só o que você fala, mas é como o seu corpo deixa isso sair, como o seu corpo traz isso para o estado, né, de presença. E a voz ela não mora aqui só na garganta, né? Ela mora no corpo inteiro. O corpo inteiro fala através da voz. Então a gente percebe, por exemplo, quando nós estamos aqui cheios de tensão, de timidez, de nervosismo, normalmente o corpo trava. Trava aqui mandíbula,
ombros, peitoral, braços. Até eu acho muito engraçado que normalmente quando a gente está em ensaio, ou mesmo durante aqui as aulas, é sempre uma dificuldade de saber onde que vai a mão, né? Onde que a mão está. Depois o abrir a boca, não é? O respirar com calma, o conseguir abrir e deixar essa voz sair. É algo que parece muito simples, mas que eu venho cada vez mais percebendo que é e se torna difícil. E estudando essas causas, eu percebo que tem muito a ver aqui com a questão da ansiedade, tem a ver também com a questão da comunicação, né? Cada vez a gente comunica menos, a gente trata quase tudo hoje por mensagem, não é por mensagem no celular, telemóvel. Então, isso traz aqui uma série de dificuldades de comunicação mesmo. Articular as palavras é algo que vai se tornando cada vez mais raro e mais difícil. Então, trazer esse movimento de respirar para o corpo e para o estado de presença, ele muda completamente o nosso dia. Eu tenho aqui uma terapeuta que acompanha muito meu trabalho e que eu tenho sessões com ela, que é a Daniela Tachner, que é excelente, ela faz aqui muitas práticas dentro do Mindfulness, e uma prática constante que nós fazemos é sobre isso, sobre parar, respirar, sentir o gosto das coisas, se estiver a comer, sentir o cheiro, né? Se está num momento aqui de estado, ou seja, tentar ver os cheiros que se passam nesses lugares, porque a maioria das pessoas está aqui num movimento de piloto automático. Então, levantam e vão sempre fazendo tarefas, né, dando check, como se a vida ela fosse uma lista de tarefas onde a gente começa aqui, acordei, fui para o trabalho, trabalhei, parei, almocei, o que tinha, às vezes no fim do dia a gente pergunta para alguém, o que você almoçou hoje? E a pessoa não sabe dizer o que ela almoçou hoje, porque aquilo foi algo tão automático que ela só comeu, ou seja, ela só supriu a necessidade do corpo de comer e não prestou atenção em mais nada. Ela não viu onde é que ela estava, ela não viu quem passou, não percebeu o que ela comeu, ela não percebeu o que ela bebeu, e depois a seguir, no fim do dia, muitas vezes ela nem sabe o que ela fez no trabalho. Então, esse estado constante de piloto automático faz com que as pessoas elas nem percebam esse ato tão simples, tão corriqueiro, que simplesmente nós não existimos se não respirarmos, não é? Então, o respirar é algo que é tão banal que nós nem sequer percebemos a qualidade do ar. A gente só percebe quando fica entupido, né? Se fica gripado e fala assim, nossa, eu tô respirando mal. Mas todos os outros dias em que esteve a respirar bem, não prestou atenção. Não foi algo que foi sequer pensado. E a gente precisa pensar que respirar é o jeito mais rápido de voltar para o corpo. E quando a gente volta para o corpo, a gente volta para o momento presente. E presença é isso, é estar aqui de verdade. E a voz, ela sente quando você está. Né? Quando eu estou completamente aéreo, eu consigo perceber que os meus alunos, como eles estão, como a voz deles está, basta eles falarem uma palavra, às vezes uma frase, ou nem isso, eles abrem, soltam o ar, eu já consigo perceber o estado de aceleração, ou o estado de lentidão, ou o estado de cansaço, o estado de rouquidão da voz, mas como você sabe que a minha voz está rouca? Eu falei assim, porque eu conheço a tua voz. É quase como se eu dissesse assim, eu conheço a tua voz, eu te conheço, né? Isso é algo que é mágico, mas que ao mesmo tempo tem a ver com perceber o outro, mas acima de tudo, perceber a si mesmo, não é? De perceber o como que nós estamos agora. E nesse sentido, só fazendo aqui um pequeno jabá, nos dias 25 e 26 de julho, eu estou a promover aqui um retiro, que é o Respire e Canta. E esse retiro, já vi aqui várias pessoas falando, nossa, que ideia incrível, nossa, que coisa maravilhosa. Mas é simplesmente eu reuni aqui algumas poucas pessoas, vai ser muito limitado, tá? São vagas limitadas, mas eu quero reunir pessoas aqui no Porto, em Portugal, na verdade, na cidade de Marcos de Canaveses, numa casa de campo,
onde nós iremos pausar a nossa vida, os nossos trabalhos, as coisas que a gente faz ordinariamente e vamos para um sítio, para uma casa de campo que é aqui muito próxima, mas ao mesmo tempo nos conecta com a natureza. Tem um rio, passa por lá o rio Ovelha, tem um rio, tem cascata, tem muitas árvores, tem um lago lá com tartarugas, peixes. É um espaço para a gente conseguir conectar conosco mesmo, com a natureza. E vocês falam: "Ah, vocês vão abraçar a árvore", não é para abraçar a árvore, ou pode até abraçar a árvore, né, mas é um espaço para a gente sentir o ar puro e sentir a nossa voz, o nosso corpo, ou seja, nós vamos ter práticas de meditação guiada, nós vamos ter práticas de respiração, de abertura, de relaxamento. E não é aqui sobre técnica complicada, não é um retiro para que pessoas estejam ali só para aprender técnicas sobre canto, mas é um espaço para que as pessoas estejam lá para se redescobrir, porque muitas vezes aqui a aula de canto, ela se torna muito esse momento terapêutico, das pessoas elas se libertarem dos problemas do dia a dia e só pensarem nas melodias, na respiração, na sua coordenação motora, que inclusive é o mais difícil no cantar, é aprender a coordenar, é pensar que de toda a caixa torácica, no abdômen, nos músculos, nas costelas, inspirar e conseguir aqui mover a musculatura da face e do aparelho fonador, e pensar em letra, e pensar em melodia, em conectar com o ambiente, em perceber as pessoas que estão à volta, em pensar em performance. Então, é uma série de coisas que nós precisamos conectar e que nós só conseguimos quando de fato nós estamos aqui prontos, mas acima de tudo, quando nós estamos presentes, quando nós conseguimos sentir o ar entrando e conseguimos sentir toda a nossa musculatura sendo sustentada, nós conseguimos levantar o palato. Às vezes, quando eu digo assim, então abre aqui e levanta o palato, e eu sei que eles olham para mim, eles sabem o que é palato, mas assim, como que eu levanto o palato? Né? Como? Ou seja, a questão nunca é a técnica em si, mas é como eu sinto o meu corpo. Então, Respire e Canta é esse momento de sentir o corpo. E além de várias práticas que nós vamos ter lá no meio da natureza, no rio, num quadro que eu tenho no Instagram que cantando no chuveiro, e lá vai ter um chuveiro ao ar livre, então a gente vai fazer uma série de quadros, vai ser noite de lua cheia, então a gente vai fazer um luau. Então tem uma série de coisas que vai nos trazer para algo que é muito importante nesse momento. Eu não digo só pela moda do movimento wellness, mas porque as pessoas de fato estão à procura de bem-estar. As pessoas estão à procura de estar bem consigo mesmas e de sair desse modo automático, né? Desse modo workaholic, em que a gente só trabalha, só trabalha, só trabalha e não encontra espaços para viver, para respirar, para se sentir vivo. Porque quando a gente respira e quando a gente está presente, tudo muda. A confiança muda, não é? A gente sente que pode ser mais e pode fazer mais. Então, vamos testar um pouquinho isso agora. Esse momento eu queria que a gente fizesse aqui um pouco de prática. E um pouco de prática que não só no sentido de sentir a voz, de sentir o espaço, mas acima de tudo, de perceber o quanto que a respiração é importante e tirar esse espaço aqui do nosso dia. Não sei em que hora do dia é que você está ouvindo, né? Se está ouvindo mesmo às 21, assim que esse podcast está sendo lançado, ou se você está ouvindo no carro, no trabalho, ouvindo, né? Ouvindo e vendo. Mas eu gostaria muito que você tirasse aqui um tempinho. Se você puder fechar seus olhos, se estiver dirigindo, pelo amor de Deus, não fecha, tá? Mas se você estiver aqui em casa, tranquilo, fecha um pouquinho os olhos e começa a sentir.
Inspira profundamente, inspira o ar pelo nariz. Tenta não só encher aqui os pulmões e subir o ombro, mas tenta sentir aqui os músculos no abdômen, ou seja, o diafragma, as costelas, e tenta expandir, ou seja, empurrar esse ar para frente. Só tentar aqui mostrar aqui um pouquinho para vocês como seria esse movimento. Quando eu falo inspirar, seria esse movimento para frente, ó, expandir. Inspira e tenta encher a barriga. Depois, expira pela boca e contrai. Gente, quando eu digo que a pessoa tem que fazer academia, tem que treinar, tá, tem que estar sempre mostrando a barriga, imagina. Então a barriga tem que estar em condições. Então inspira, expira. Inspira, expira. Quando eu digo para vocês esse movimento não vai dar para mostrar muito aqui, mas quando eu inspiro, eu abro as costelas. Então inspiro, expiro. Essa respiração, que é a respiração intercostal, ela é extremamente importante porque ela oxigena muito mais o sangue e ela te ajuda aqui a se acalmar. Essa respiração ela é usada para quem está em crise de ansiedade, ela é usada em diversas práticas orientais, ela é utilizada em orientais milenares até, é utilizada em yoga, pilates, em vários exercícios que trabalham em artes marciais. E eu indico sempre para os meus alunos para não fazer isso só na hora de cantar, fazer a respiração, utilizar essa respiração durante o dia, em todos os exercícios. Então, inspirem pelo nariz, solta o ar devagar, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, inspira, expira. Agora inspira, conta 4 tempos. 3, 4 e solta. Pode fazer isso repetidamente umas 5 vezes. Inspira e solta. Agora conta até 5. Inspira. 2, 3, 4, 5. E solta também em 5 tempos. Então, 1, 5. Façam isso umas 10 vezes. Vocês podem fazer isso durante o dia para relaxar, em pausas durante o trabalho, quem está no escritório, pausa um pouquinho, faz esse exercício. Isso vai trazer para vocês, além de calma, de consciência, vai trazer também um pouco mais de leveza. Vão trazer vocês para o presente. Podem fazer também com a respiração bem profunda. Solta. Uma, mais uma, 2, 3 e solta. Podem inspirar por uma narina, solta, em 4 tempos também, depois pela outra, 4, depois solta. Isso é bom também para quem está aí com o nariz entupido, tá? É super interessante. Quero que vocês percebam é que a voz, ela não mente nunca, né? O estado do nosso corpo, da nossa mente, é sempre entregue pela voz. Mas isso não é que um problema, isso acaba por ser uma porta. Então, se você muda a sua respiração, a gente muda esse estado e a voz ela acompanha. Então, quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, para tudo que você estiver fazendo e respira. Depois você vai perceber que a sua voz ela vai sair aqui muito mais calma, muito mais tranquila. Quando tiver que cantar também, tiver aqui nervoso, né, por uma apresentação, às vezes a gente tem aqui uma série de performances, ou mesmo audições, situações em que a gente está aqui em estado de tensão, para tudo, respira profundamente e solta.
Isso para dizer que talvez a voz, ela não comece na fala, mas ela começa no ar. Respirar é o primeiro som que a gente aprende, né? Assim que a gente nasce, que recebe logo aquele tapinha ali na bunda, né? Aquele tapinha no rabo, que dá aquele primeiro respiro. Aquilo é o nosso respirar para a vida, mas é o nosso comunicar, é a nossa porta de entrada nesse mundo, né? Então, talvez aqui o mais importante é esse som que a gente aprende, que é o som da respiração e essa conexão conosco mesmo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse foi o Quintal dos Sons. E no próximo episódio a gente continua aqui explorando esse corpo que fala, que canta e que sente. Até o próximo episódio.